Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para você aqui três situações para calcular a margem de lucro de produtos e serviços. A gente vai inicialmente ver aqui a margem por dentro e por fora de um produto ou um serviço. Vamos ver a margem de lucro bruta e a margem de lucro líquida de um período, ou seja, de toda a empresa. E você vai ver todos esses exemplos utilizando aqui uma calculadora comum, uma calculadora aqui do Windows. Vamos então aqui para essa nossa primeira situação. A gente tem aqui um produto que custa R$19 e o preço de venda é 26. Quanto é a margem de lucro por dentro e a margem de lucro por fora desse produto unitário, né? Vamos lá, a gente tem aqui então preço de venda 26, custo 19. Inicialmente a gente precisa calcular o lucro unitário. Vamos aqui para a calculadora, é muito simples. O lucro unitário ou margem de contribuição unitária vai ser o preço de venda menos o custo, vai ser 26 menos 19. Tá? Então, o lucro unitário ou margem de contribuição unitária é quanto? É R$7. Tá? E aí a gente vai ter a margem de lucro por dentro e a margem de lucro por fora. Vamos calcular inicialmente a margem de lucro por dentro. O que é a margem de lucro por dentro? É a margem de lucro sobre o preço de custo, ou seja, o lucro em função do preço de custo. Como é que a gente calcula? Vamos pegar esse lucro unitário, 7, vamos dividir pelo custo, dividido por 19, vai dar igual a 0,3684. Normalmente se apresenta na forma de porcentagem. Como é que a gente faz? É só multiplicar esse resultado por 100 vezes 100. 36,84 o quê? 36,84%. Então a margem de lucro desse produto específico, dessa margem de lucro unitária, vai ser quanto? 36,84%, tá certo? E a margem de lucro por fora? Como é que a gente calcula a margem de lucro por fora? E o que é que significa a margem de lucro por fora? Margem de lucro por fora é a margem de lucro em porcentagem sobre o preço de venda. Vamos apagar aqui e vamos fazer essa divisão agora de R$7 dividido por 26. Vai dar 0,2692. Vamos multiplicar por 100. 26,92% é a margem de lucro por fora. 26,92%, tá? Normalmente a margem de lucro por fora vai ser, logicamente, menor do que a margem de lucro por dentro, porque você está dividindo por um valor maior, né? Então você está ganhando 26,92% sobre o preço de venda ou 36,84% sobre o preço de custo. Professor, mas daí a margem de lucro final da empresa? Não. Aqui a gente está identificando a margem de lucro de um produto. Para a gente fazer o cálculo da margem de lucro da empresa toda, a gente tem que ver o conjunto de todos os produtos, quanto foi vendido e todos os custos. E aí a gente pode ter dois tipos de custos, ou gastos, como a gente fala, que são os custos e as despesas. E a gente vai identificar duas margens de lucro, a margem de lucro bruta e a margem de lucro líquida. Vamos ver inicialmente, então, a margem de lucro bruta. Vamos aqui para a nossa segunda planilha, margem de lucro bruta. Na margem de lucro bruta, a gente vai ter o quê? A gente vai ter todas as receitas, ou seja, todo o faturamento que a empresa teve num determinado período, digamos um mês ou uma semana. Você pode fazer essa margem de lucro em função do tempo, né? Margem de lucro de um mês, margem de lucro da semana, tá? E aí a gente tem o que? Vai ter a receita total ou faturamento total. No nosso caso aqui, a gente está dando como exemplo de 30 mil. Pode ser produto, como pode ser serviço também. Os custos são 22 mil. O que são esses custos? São os custos dos produtos, principalmente, se você estiver vendendo produto, ou custos dos serviços, se você estiver prestando serviços. Normalmente aqui, né, por esse valor aqui, dá para identificar que é produto. Tá? No outro exemplo, a gente vai ver com serviço. Aqui a gente não está tirando as despesas e os gastos, como impostos, despesas administrativas, despesas de venda. A gente está trabalhando só com os custos, por isso que a gente chama margem de lucro bruta. Como é que a gente vai fazer? Vamos inicialmente calcular o lucro, que vai ser exatamente o lucro bruto, tá certo? O lucro bruto, que é a receita total menos os custos. Isso daqui vai ser o seguinte, vamos apagar aqui, vai ser 30 mil menos 22 mil, 30 mil menos 22 mil, que vai dar 8 mil reais, tá? Então, 8 mil reais foi o nosso lucro bruto. E qual é a margem de lucro bruta? Como é que a gente vai calcular? Vamos aqui na calculadora, a gente vai dividir esses 8 mil pela receita total.
dividido, 8.000 dividido por 30.000. E aí vai dar quanto? 0,26666. Vamos multiplicar por 100 para encontrar em porcentagem. 26,67 arredondando aqui, né? Então a margem de lucro bruta aqui desse período, 26,67%, tá certo? Mas já é o resultado final da empresa? Não, porque aqui é a margem de lucro bruta. Para a gente encontrar a margem de lucro líquida, a gente tem que deduzir também os impostos que incidem sobre o faturamento, tributações e encargos que incidem sobre as folhas e outros tributos, como o IPTU, aluguel, manutenção da estrutura da empresa, água, telefone, internet, energia elétrica, despesas administrativas, despesas de venda, tudo isso daí ainda precisa ser retirado para a gente encontrar a margem de lucro líquida. E a gente vai ter exatamente nessa nossa última planilha, nosso último exemplo. Mas antes da gente passar para esse nosso último exemplo, eu gostaria de pedir para você deixar seu like. Assim você vai nos ajudar a divulgar esse vídeo para mais gente, tá certo? E outra coisa, eu vou deixar também na descrição do vídeo outros vídeos relacionados a esse tema, para você se aprofundar mais na parte de custos, gestão de custos e margem de lucro. Vamos então aqui para o nosso último exemplo. A gente tem aqui então o cálculo do que? Da margem de lucro líquida. Tá? Eu vou colocar inclusive aqui lucro líquido. Tá. A gente tem aqui a receita total, custos dos serviços. A gente tem aqui uma situação de serviço. O que são esses custos dos serviços? São os custos relacionados diretamente ao serviço. Então, se você tem, por exemplo, uma equipe se deslocando para dar manutenção em um ar-condicionado, você tem uma empresa de refrigeração, todo aquele custo relacionado àquela equipe que está indo, o combustível, os gastos das peças que foram utilizadas, o gasto do gás que foi usado, isso aí é tudo o custo dos serviços, tá certo? Impostos incidentes sobre o faturamento. Digamos que as despesas administrativas gerais tenham sido de 12.000. E aí a gente vai ter dois passos. Primeiro calcular o lucro líquido, depois a margem de lucro líquida. Vamos lá então. Lucro líquido. O lucro líquido vai ser receita menos custos, menos impostos, menos despesas. E aí a gente vai ser o seguinte, 35.000 menos 12.000 menos 2.350 de impostos, menos 12.000 de novo, que são as despesas. Lucro líquido, 8.650. Margem de lucro líquida, como é que a gente vai fazer? Agora a gente vai dividir também aqui pela receita total. 35.000, 0,2471 vezes 100, 24,71%. 24,71% é a margem de lucro líquida. Aqui na tela do seu computador, do seu celular, vou deixar outros vídeos para você se aprofundar mais nesse tema. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve para acompanhar as nossas próximas postagens. Muito obrigado e até a próxima.